um plano de 90 dias, onde eu não parava um minuto de trabalhar. Na verdade, eu cheguei para minha esposa e falei, olha, nesse período eu vou ter que trabalhar muito, vou sair do escritório muito tarde, eu vou acordar muito cedo, porque eu precisava construir um produto, construir um programa que depois ia me dar resultados. Mas naquele momento, era o momento da criação, o momento de trabalho, você precisa concentrar energia para que alguma coisa aconteça. E é muito parecido com o que vocês viveram no vestibular. Quantas pessoas vão fazer um vestibular para uma faculdade e passam um ano inteiro estudando que nem doido? Né? E é muito engraçado porque no momento em que um jovem que tem 17 anos está querendo entrar numa faculdade, ele diz para a família dele que ele não vai participar de uma festa de família porque ele está estudando, porque no dia seguinte ele tem prova na faculdade, ou ele tem prova para entrar para uma faculdade, todo mundo entende, é incrível como todo mundo entende. Está no paradigma de todo mundo. Educação. Agora, é muito importante que isso aconteça, mas por que não nos momentos chaves da sua carreira profissional? Então estabeleça prioridades, não tenha medo de fazer isso. Com certeza, se você fizer bem feito um movimento de 90 dias, isso vai te levar a um outro patamar que vai te dar novas condições de trabalho de uma maneira mais tranquila. Porque você vai conseguir delegar. E aí, por isso, é importante saber fazer da forma certa. Também, se você trabalhar muito e trabalhar da forma errada, não vai ter resultados. Né? Às vezes as pessoas confundem isso também. Você não vai ganhar dinheiro fácil, mas também não adianta trabalhar que nem um burro de carga fazendo tudo que é errado. Porque você vai ficar girando em círculos e nada vai acontecer. Né? Você precisa ter um plano de ação, você precisa ter clareza das ações que você tem que tomar para você, aquilo que você vai assumir responsabilidade e aquilo que você vai delegar, aquilo que você vai passar a bola para a sua rede e desenvolver. Para isso exige organização, disciplina e controle, porque você nunca vai construir uma organização de sucesso se você não assumir controle dos seus números, dos números da sua equipe. O que significa isso? Quantas pessoas foram no evento, quantas pessoas levaram convidados, quantas pessoas mudaram de PIN nesse mês, quantas pessoas estão com o convite do próximo seminário, da próxima convenção, quantas pessoas de fato estão comprometidas com o sistema de treinamento. Isso tudo é muito importante porque são essas variáveis que vão fazer com que você desenvolva o seu negócio e ele continue crescendo. Porque às vezes você fica andando de lado e não percebe. E para tudo isso acontecer, você precisa de uma atitude acima da média. Então, mesmo que você seja uma pessoa bem preguiçosa, bem acomodada, eu vou dar uma dica para vocês, porque isso pode ser bom para vocês também. Eu conheço muitos líderes que tiveram sucesso no marketing multinível porque eles fizeram a seguinte comparação. Ou eles iam trabalhar muito durante 40 anos para ganhar o salário da aposentadoria, ou eles iam trabalhar muito num período de 1 ano, de 6 meses, para depois tirar as férias com o resto da vida. E eles fizeram essa equação e descobriram que eles iam trabalhar muito menos. Se você comparar a vida inteira, você vai trabalhar muito menos se você concentrar esforço por 90 dias, por 180 dias, por 1 ano que seja, do que se você ficar trabalhando, carregando peso para os outros durante a vida inteira. É uma questão até inteligente para quem é preguiçoso. Se você é preguiçoso, concentre energia e trabalhe um período da sua vida. Depois você tira férias pro resto da sua vida. Tem várias histórias de brasileiros, incríveis histórias, de pessoas que trabalharam por 1 ano e depois tiraram férias de 8 anos. Esse é fato, eu conheço histórias, porque construíram uma história tão forte que 8 anos não precisaram mais dele. Ele tinha tantas pessoas no grupo dele desenvolvendo negócio que ele podia se dar o luxo de tirar férias de 8 anos. Eu não conheço nenhuma outra atividade que viabilize umas férias de 8 anos. Então, atitude acima da média. Concentre energia num período para construir o seu negócio. E outra coisa, entenda que o seu grupo vai duplicar o que você faz ou menos. Isso é uma regra básica no marketing multinível, que não é muito diferente do telefone sem fio que a gente conhece aí, coisa corriqueira do nosso dia a dia. Se você fala uma coisa, as pessoas vão duplicar isso e vão duplicar com perdas, que elas, na verdade, vão dar o toque pessoal delas. E se você tem uma atitude acima da média, a chance do teu grupo ser acima da média é muito pequena. Né? A maioria das pessoas do seu grupo vão ser da média. Poucos vão ser tão bons quanto você. Pouquíssimos vão ser melhor do que você. Essa média tende a cair. Quer dizer, talvez você patrocine pessoalmente um que vai ser até melhor do que você. E naquele grupo vai ser 200%. Legal. Só que depois ele vai duplicar e as pessoas que ele trouxer não são tão boas quanto ele. Então, naturalmente, a sua rede perde qualidade na medida em que ela se expande. Portanto, significa dizer que se você quer que a coisa aconteça, você assume pelo menos metade do trabalho. Para atingir um novo PIN, depende da sua rede? Não, depende de você. Depende de você fazer um movimento para ser exemplo, para que as pessoas se inspirem em você e queiram evoluir.
E aí sim o seu grupo começa a acontecer. Isso vale para tudo, todas as atividades do seu negócio, seja sempre acima da média. E você tem que ligar o turbo para isso acontecer. Não adianta eu falar para você que devagar se vai ao longe, que na verdade as pessoas falam isso muito por aí, e eu não vi nunca um avião devagar levantar voo. Eu nunca vi isso, né? E na verdade me deixaria muito apreensivo se eu estivesse dentro dele. A ideia é que você precise se inspirar no modelo certo de impulso do seu negócio. Não adianta você querer acreditar naquelas pessoas que estão dizendo, vai devagarzinho que dá certo. Não, não é bem assim. Vai dar certo a partir de um determinado ponto, mas no início você precisa criar a sua força, né? A sua massa crítica. E ensinar fazendo, porque essa é a chave. No momento em que você ensina fazendo, o grande segredo disso, gente, é um detalhe tão bobo que quando você descobre, você fala assim, puxa, como eu não percebi isso antes? Por que você precisa fazer? Por que não adianta você ensinar apenas? Você precisa fazer junto com eles. Porque a duplicação depende disso. Porque imagina se você ensinar eles a teoria, o que eles vão duplicar? Eles vão duplicar a teoria. E aí as pessoas vão ser todas teóricas e a rede não vai acontecer. No momento em que você ensina as pessoas a fazendo, como é que eles aprendem a ensinar? Fazendo. E aí eles fazem e ensinam. Fazem e ensinam. Ou seja, todos estão fazendo, todos estão ensinando. Naturalmente a rede cresce. Então essa é a grande diferença da teoria para a prática. Quem me conhece há mais tempo pode saber que não existe, acho que no Brasil não existe alguém mais especializado nisso. Porque durante quase 10 anos da minha vida eu fui teórico, depois eu voltei à prática, percebi que muito do que eu precisava reciclar de fato era necessário. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A demanda que você tem como líder, no momento em que você está ensinando, não adianta nada você fazer só na base da teoria, você tem que fazer na prática. Então essa é a grande diferença dos meus livros. Quem conhece o Multiplicando Bem-Estar é muito teoria. O Multilivro Explosivo é prática o tempo todo. O programa ele é baseado em prática, é baseado em vivência pessoal. Inclusive eu tenho vários exemplos pessoais no livro. Obviamente não cito empresa nenhuma, não é o objetivo, mas o foco é mostrar como que eu aprendi a fazer marketing multinível. E a minha história está lá, para todo mundo conhecer. Essa engrenagem principal do negócio, é importante deixar claro para vocês, são os eventos. Esse slide ele é muito importante entender ele em profundidade. Na verdade, todo mundo entra com o objetivo de chegar ao topo, de crescer no plano de marketing e chegar ao topo. Maravilhoso. Só que a gente não percebe, para você subir é como se fosse uma escada rolante e isso é movido por engrenagens. Quais são as engrenagens que movem isso? Não adianta você querer pegar um helicóptero e chegar lá no topo, porque não vai adiantar. Você precisa construir isso. E isso é baseado em quê? Em eventos, principalmente eventos que movem as pessoas, que movem os produtos, que movem o dinheiro e o dinheiro faz mover o plano de marketing. É essa a lógica. Não dá para você inverter as peças. Os produtos não andam sozinhos. Vamos fazer invertido para vocês entenderem. O dinheiro não anda sozinho. O dinheiro está vinculado ao quê? Aos produtos e serviços da sua empresa. Para mover dinheiro, eu preciso do quê? De produtos e serviços. Só que os produtos e serviços eles também não se vendem sozinhos. Eles precisam de pessoas que vão movimentá-los no mercado. São pessoas que vão consumir, vão vender, vão testemunhar sobre esses produtos. E essas pessoas é que movem os produtos. Então tá lá, a engrenagem das pessoas. E quem move as pessoas? Se engana quem pensa que as pessoas se movem sozinhas. Infelizmente não é assim. Infelizmente, uma minoria da população tem essa iniciativa por conta própria. São pouquíssimas as pessoas que são capazes de acordar cedo, se pôr a trabalhar sem que ninguém esteja cobrando, sem que ninguém esteja incentivando. No marketing multinível nós não temos chefe, então não tem cobrança. Precisamos no mínimo ter um incentivo, porque se você não tem um incentivo, se você não tem a motivação, a maioria das pessoas não sai da cama. As pessoas ficam deitadas embaixo do edredom e não querem fazer nada. Então nós precisamos dos eventos. Ah, mas eu não gosto de ir nos eventos, os eventos são longe, os eventos são caros. Você vai criar uma série de desculpas para não se envolver nos eventos. Mas voltando à história do preguiçoso. Sugiro que você participe dos eventos por 1 ano, por 2 anos da sua vida, e depois você pode nunca mais participar dos eventos. Talvez você tenha a oportunidade de se aposentar com 2, 3 anos de atividade séria. Não é normal, mas é possível. Eu diria que um prazo de 5 anos já seria mais aceitável. Mas você pode trabalhar durante um período e depois se aposentar. E nós não estamos falando que você vai quebrar pedra, que você vai passar por situações constrangedoras, nada disso. Você simplesmente vai participar de eventos e vai promover esses eventos para o seu grupo. Portanto, é um negócio extremamente divertido. Se você souber levar os eventos da forma como deve ser, de uma forma leve, levando seus familiares junto, fazendo com que isso seja prazeroso para você, a coisa fica muito mais tranquila. Mas os eventos são necessários.
E se você mesmo assim não gosta de evento nenhum, só quer fazer um negócio da sua casa, pelo menos os eventos na internet você precisa participar. E os eventos da sua empresa, os eventos oficiais você tem que participar. Eu diria que é quase impossível alguém desenvolver esse negócio sem eventos. Uma ou outra exceção pode acontecer, mas não é sustentável. A lógica que está por trás, e eu explico isso em detalhes no programa, muitos de vocês talvez conheçam sistemas de marketing multinível mais simples, que se desenvolvem basicamente pela internet, as pessoas promovem negócios que você vai ganhar sem esforço, isso é muito comum. Isso pode ser lindo, maravilhoso na teoria, mas na prática o que acontece? As pessoas entram, querem o dinheiro fácil, mas ninguém quer o esforço, ninguém quer o comprometimento. O que acontece? Não se formam líderes. As pessoas entram com mentalidade, nem de liderados, com mentalidade de individualistas e não sabem duplicar nenhum padrão, não sabem aprender nada sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre controle, não sabem nada. O que acontece na prática? Essas redes param de crescer, essas redes perdem qualidade, porque elas não têm a palavra-chave, que é liderança. E liderança só se aprende com os eventos, porque os eventos te oferecem a oportunidade de intercâmbio, te oferecem a oportunidade de testemunhar, de perceber o que as pessoas estão fazendo, de trocar ideias, se inspirar com os outros, enfim, de se envolver no ambiente. Tem toda uma atmosfera e vocês podem ser, até na internet, hoje não é um evento como eu estou falando, um evento num hotel ou numa sala de reunião. Mesmo um evento virtual já é um motivo para que você se desenvolva e você tenha um outro tipo de espírito. Com certeza vocês percebem isso, senão não estariam aqui. Imagine um evento presencial, tem um olho no olho, tem um abraço, tem aquela hora do conforto, onde a pessoa está tendo dificuldade. A retenção no marketing multinível é super importante. E a gente vai falar muito sobre retenção numa próxima oportunidade, vai ser um dos temas que nós vamos abordar em profundidade, em breve, a retenção. E a retenção ela é necessária por quê? Como é que ela se dá? Num determinado momento as pessoas não têm resultados, elas têm muita confiança, elas têm muita crença, elas têm muita vontade, elas têm sonhos, mas elas não têm resultados. E o que faz essas pessoas continuarem retidas no negócio, continuarem acreditando, é o fator humano. Elas estarem num ambiente onde elas percebem a evolução dos outros, onde elas percebem que o líder está ali disponível para ajudá-las, onde elas percebem num olhar, numa palavra, num gesto que elas são queridas. É esse envolvimento pessoal que fez toda a diferença na minha vida e que vai fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Se você abrir mão disso, você pode ter um negócio muito interessante na internet, mas ele vai ser limitado. Ele não vai ter a formação de liderança que a gente promove aqui. Para que você tenha essa formação de liderança e você possa um dia gozar de uma situação de liberdade financeira, você precisa ter líderes de qualidade na sua organização. E você, para construir isso, precisa de o quê? De um sistema de treinamento. Às vezes as pessoas falam, mas a minha empresa tem um sistema, o sistema é caro, enfim, eu não gosto do sistema, eu não acho legal, eu acho que poderia ser diferente. Você pode questionar tudo o que você quiser. Mas o sistema de treinamento é a mola mestra disso. É aquele evento que está ali no meio. Se você não tiver um bom sistema de treinamento, esquece, porque nada mais vai acontecer com regularidade. Vai ser imprevisível, vai ser aquela coisa da sorte. Você vai, de repente, divulgar, de repente aparece alguém fora da média. E essa pessoa vai fazer um movimento e você vai ter um pequeno resultado. Mas você vai perder a grande maioria das pessoas e vai ficar com uma ou outra. E aí você vai ter que fazer todo um esforço para construir uma nova organização e você vai ter uma retenção muito baixa. Por quê? Porque as pessoas não se desenvolvem, as pessoas não estão se tornando líderes. E para que isso aconteça, você precisa se comprometer com o sistema de treinamento. Primeiro, reconhecer o valor do sistema de treinamento, servir ao sistema. Que é isso? Participar de maneira despreocupada, de maneira desinteressada. Você precisa se doar ao sistema para que o sistema cresça e seja cada vez melhor. Como assim? Você vai chegar mais cedo, vai ajudar os organizadores, vai colaborar, vai participar, vai promover o sistema, tudo isso. E seguinte, você vai usar o sistema a seu favor, ou seja, vai levar as pessoas do seu grupo ao sistema, para que elas tenham acesso às informações da fonte confiável, para que elas tenham energia suficiente para vencer mais uma semana de desafios, mais um mês de desafios. Você vai duplicar o sistema, ou seja, vai chegar num determinado momento em que você vai ter um grupo e esse grupo está tão grande que você precisa criar um subsistema, ou seja, você precisa levar o seu grupo para um outro local, você precisa duplicar os mesmos conceitos, você precisa continuar promovendo as mesmas habilidades e isso você vai fazer duplicando o sistema. Então isso é essencial. Nós falamos muito sobre isso na liderança extraordinária, que é a terceira parte do livro. Do livro, quando eu falo, é modo de dizer, mas é um programa, né? Você tem acesso a ferramentas no site, você tem acesso a áudios, e a ideia é que esse programa continue crescendo. Aqui é muito interessante o labirinto do marketing multinível.
Olha que coisa interessante. A maioria das pessoas entra e começa a querer inventar muito, né? E elas não percebem que esse labirinto é um pouquinho diferente dos labirintos normais. Porque você tem um caminho pré-definido, você tem um caminho que todo mundo diz que é o caminho das pedras. Porque se a gente fizer um paralelo, o marketing multinível é diferente do mercado tradicional. Porque lá fora as pessoas te falam sobre sucesso, te falam sobre negócios, te falam sobre carreiras profissionais e falam assim, puxa, é muito legal você ser médico, você pode ter muito sucesso como médico. Maravilha, você fica feliz com isso. Só que eles não te dão um mapa do labirinto. Colocam no labirinto da sua carreira profissional, você não sabe, você sai da faculdade perdido. Você não sabe o que você tem que fazer para ter sucesso. Você sabe operar a pessoa, sabe fazer um diagnóstico, receitar um remédio, mas não sabe levar essa pessoa ao sucesso. Não sabe desenvolver uma carreira vitoriosa, porque o labirinto não tem mapa. E no marketing multinível não, você tem um labirinto com mapa. Vocês podem ver que o caminho ele é mais curto e o mapa está claro. Qual é o mapa? Você tem que seguir numa linha reta. Agora, a maioria das pessoas entra e começa a inventar moda. Elas começam a querer trazer o conhecimento que eles têm em outras carreiras e outros negócios para o marketing multinível, e aí elas vão viajar, vão entrar, e se você seguir essa direção, você vai ver que ele vai subir, vai subir, vai subir, e vai chegar num lugar que não tem mais saída. O que vai ter que fazer? Vai ter que voltar a estaca zero. E nesse momento, muita gente desiste do negócio. As pessoas desistem porque elas chegam a um ponto que elas perderam energia e não se sentem mais confortáveis de recomeçar. Basicamente é por isso. Por que as pessoas desistiriam se no início do negócio elas estavam tão motivadas? É porque elas tiveram perdas. E a perda pode não ser nem financeira, é uma perda de tempo, é uma perda de credibilidade, uma perda de confiança. E elas por isso desistem. E você não pode deixar que o seu grupo perca tudo isso. Você não pode deixar que o seu grupo entre nesse labirinto sem um mapa. Porque se eles entrarem sem um mapa, o que vai acontecer? Eles vão ficar dando voltas, voltas e voltas e não vão chegar a lugar nenhum. Pior ainda, você não pode deixar que o seu grupo seja liderado por você sem que você tenha um mapa. Porque senão você vai levar o teu grupo para o caminho que não tem saída. E a gente vê isso acontecer o tempo todo. Então, outra coisa que acontece é, a pessoa sobe alguns degraus e aí ela entra num desvio, porque ela acha que ali vai ser mais fácil, e ela cria um novo método de trabalho. Ela começa a inventar a moda, ela leva o grupo para um caminho, fica dando volta, fica dando volta, fica dando volta, e não chega aonde ela gostaria de chegar. O que mais que pode acontecer? Às vezes a pessoa sobe um pouco mais no plano de marketing, está lá quase chegando ao topo, e aí ela começa a achar que ela já sabe tudo, e ela começa a ser individualista. Ela começa a inventar a própria regra dela, ela se afasta do sistema de treinamento, começa a criar o próprio sistema de uma forma desregrada. O que acontece? Vai dar uma volta enorme e vai voltar a estaca zero. É muito claro esse mapa para mim, posso garantir para vocês, eu já passei por todos os cantos desse mapa. Em 15 anos eu já tive a experiência de ir lá em cima, voltar, de fazer tudo o que vocês possam imaginar. Boa parte da minha história restrita a familiares e amigos próximos, porque a gente tem coisas, não precisa ficar compartilhando, mas eu já passei por bons momentos e maus momentos no marketing multinível. Porque eu fui teimoso, fui teórico, fui querer aprender da minha própria forma. E pode ter certeza que nos momentos em que eu consegui voltar ao padrão testado e aprovado foi quando eu consegui resultados. Se vale uma dica, sigam o padrão que os seus líderes estão promovendo, porque é esse padrão que vai fazer com que a sua rede cresça. Escutem a fórmula da sua empresa, do seu negócio e continuar girando, gente. Essa roda, essa engrenagem principal, ela é eterna. Você pode até diminuir a intensidade em alguns momentos, porque você já vai estar em um degrau mais avançado e você vai estar mais confortável, mas é a mesma engrenagem, ela não muda nunca. Qual é a engrenagem? Você vai interiormente, vai consumir os produtos e serviços da sua empresa, você vai vender para outras pessoas, nem que seja testemunhando para elas o benefício que você teve, vai recrutar as pessoas. Por quê? Porque você precisa expandir o seu negócio, isso vai trazer dinheiro. Agora, como que você vai fazer isso girar? Você vai, primeiro, aconselhar-se com seus líderes. Não é à toa que está lá no canto superior esquerdo. Aconselhar-se com seus líderes. Depois, participar de todos os eventos. Depois, apresentar a oportunidade. Quanto mais, melhor. 4. Isso, detalhe, não é levar pessoas para que assistam a oportunidade sendo apresentada por outros. Eu estou falando você apresentar a oportunidade. Faz uma diferença enorme, porque a gente vê muitas pessoas hoje que são escravos de PowerPoint, são escravos de eventos, eles não sabem apresentar a oportunidade, eles dependem de alguém que vai fazer isso por eles. Isso significa que eles não têm autonomia, eles não são líderes. Que o líder faz do zero, o líder cria um novo sistema na hora que precisa. E isso basicamente é apresentar a oportunidade. Então, se você for para uma viagem e você for para outra cidade e você encontra um parente distante,
você vai fazer o que para apresentar a oportunidade para ele? Vai depender de você. Então, apresentar a oportunidade, quanto mais, melhor. Depois, ler livros positivos, porque para você virar um líder de verdade, você precisa investir em si mesmo. Porque hoje, talvez, o teu conhecimento seja muito bom para o nível que você está. Mas no momento em que você galgar os degraus e você tiver que subir num palco para fazer um treinamento, você precisa ter base conceitual e juntar isso com a sua experiência pessoal para criar um treinamento de valor. Só a experiência prática tem se provado em várias empresas que têm um sistema mais fraco. O que acontece? Os líderes que chegam lá no topo, eles são despreparados, eles falam um monte de besteira e eles perdem o grupo deles. Preparar-se é muito importante para você ser um líder de valor. É isso que vai te diferenciar no mercado. Além disso, ouvir áudios motivacionais. Eu me lembro até hoje, há 15 anos atrás, quando eu comecei, todos os dias eu acordava e eu escutava um áudio motivacional. Aquilo me fazia começar o dia com outra energia, porque o livro ele é muito bom para te inspirar à noite, para te inspirar em momentos chave do seu negócio, para te trazer um conhecimento de profundidade. Mas o áudio, ele fala no teu ouvido ali e ele te dá aquela energia. O áudio ele é muito bom para te deixar vibrando, para colocar o brilho no teu olhar, na tua voz. Então o áudio é muito interessante. Voltou a aconselhar aos seus líderes. Marketing multinível é basicamente isso. Se você fizer isso consistentemente e cada vez mais acelerado, principalmente nesse momento inicial, e acelerando na curva, porque às vezes o desafio é grande, às vezes você tem medo, às vezes você está vendo a pista está escorregadia, você está fazendo uma guinada radical no teu negócio, e se você frear nessa hora, se você mostrar para o teu grupo que você está fraco, que você perdeu confiança, o que vai acontecer? Você vai rodar e você vai perder o que você construiu. Nas horas mais difíceis é a hora que você tem que provar a sua liderança, é na hora que você vai apontar o norte para o teu grupo e vai falar, não, pessoal, está acontecendo isso, 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 é verdade, mas nós vamos superar assim, 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 fazendo isso, isso, isso. E normalmente é seguindo na mesma direção. Porque se você... existem altos e baixos em qualquer negócio. Às vezes acontece um imprevisto, a empresa tem uma dificuldade, a sua liderança tem uma dificuldade. Isso pode acontecer e você tem que segurar o teu grupo na base da tua confiança pessoal. Você tem que puxar a liderança para você. Estamos quase terminando nossa palestra de hoje e o mais interessante é que tudo isso pode parecer um pouco pesado para quem está chegando, pode parecer um pouco duro. O meu único objetivo aqui, gente, é passar um pouco da minha experiência, das minhas cabeçadas, para que vocês aprendam e evitem o sofrimento que às vezes a gente vê as pessoas passarem. Vocês podem construir esse negócio de maneira muito mais rápida, muito melhor, desde que vocês façam isso com um plano de ação adequado e vivendo cada momento, vivendo cada situação, olhando pelo lado positivo, porque às vezes você está vivendo uma adversidade, e essa é uma grande lição. Quando eu comecei no marketing multinível e quando a maioria das pessoas começa, elas vêm com um paradigma no mercado tradicional, onde você tem muito medo das coisas, você tem vergonha de se desafiar, você tem, enfim, uma série de travas que fazem você não acreditar no sucesso, nem acreditar que você é capaz de desenvolver essas habilidades. E você começa a dar desculpas, você traz uma série de valores errados do mercado tradicional. E você precisa limpar isso no marketing multinível e precisa reconstruir a sua confiança na vida mesmo. Você precisa construir a sua história, você precisa olhar para frente com um pouco mais de otimismo, você precisa acreditar que de fato existe um potencial adormecido dentro de você. Isso tudo é muito bom. É um processo que leva um certo tempo. E às vezes você passa por dificuldade, porque você ainda não está pronto. Aquela história, você às vezes quer muito uma qualificação, mas ela não vem. E você fica se culpando, você fica culpando os outros, que é muito pior, achando que foi por culpa da empresa, do seu líder, que você não alcançou. Na verdade, foi alguma coisa que você deixou de fazer ou deixou de aprender. Nesses momentos de dificuldade, onde você for colocado diante de um problema que para outras pessoas é insolúvel, é a hora que você vai ter que parar, pensar positivo e falar assim, puxa, eu vou sair dessa e eu vou tirar o melhor proveito dessa experiência. Anote tudo que você está vivendo nessa época, tire fotos dos seus momentos, tire fotos da sua casa, do seu carro, das suas férias, tire fotos das dificuldades que você passa no dia a dia, daquela reunião que deu errado, daquela reunião que ia ter 20 pessoas e de repente não tinha ninguém. Tire uma foto, porque isso tudo vai te trazer lembrança no futuro de como foi bom e como você tem evoluído. Porque, na verdade, não existe um líder, um top, um diamante, um presidente que não tenha passado por várias histórias incríveis e que conte isso no palco, e essas histórias são um patrimônio inigualável. Então viva a sua história de sucesso a partir de hoje, seja responsável com cada documento, com cada prova que você tem da trajetória que você está cumprindo. Que hoje eu me arrependo de não ter tirado muitas fotos no início da minha trajetória, histórias da minha primeira experiência como distribuidor,
porque elas seriam enriquecedoras, com certeza. E muitos de vocês devem também se arrepender de alguns momentos. E é lógico que você colecionando as histórias difíceis, você também vai colecionar histórias boas, momentos de felicidade, reconhecimentos, viagens, festas, você vai tirar fotos de tudo, aqueles amigos que você fez no negócio, isso tudo vai te dar muita força para